Você está agora no submundo. Peguem seus dados, suas fichas. Se você for mestre, pegue seu livro de regras e vamos começar uma sessão de RPG aqui, né? Mas é o seguinte, né? Sua mãe, sua tia aí não pode saber porque você sabe que RPG é coisa do demônio, né, mano? Coisa do capeta, cara. Isso aí não é coisa de Deus, cara. E a gente vai falar sobre o RPG hoje, né? Tô aqui com o Mestre Leão aí, que é um cara mais gabaritado que eu aí pra falar do assunto. Tem tem o Tequila aqui também, que tá mais gabaritado que eu também pra falar. Tá todo mundo mais Tem gabaritado a do que a Pri, gente, Thiago. Eu também não sou tem gabaritada, não. tem a eu e a Pri aqui, a gente tá só pra aprender aqui, mas é isso, né, hoje a gente vai falar sobre RPG e a sua popularização na mídia aí, né, que ficou bem popular aí de uns tempos pra cá, né. Eu acho que esse rolê, né, de RPG, assim, começou a ficar popular, né, tipo, pelo menos, assim, você jogar mesmo, assim, falar que joga abertamente, ali no final dos anos 2000 ali, né, no começo, né, minto, no começo dos anos 2000 ali, né, com a série Big Bang Theory, né, que popularizou bastante ali, né, aquele grupo de nerds e tal, sem ser párias, né, apesar deles serem meio que Estranhão, eles né? tinham algum poder ali, né, eles eram doutores e tal, sabe, tipo, enfim. E também, né, depois com Stranger Things, né, É. que teve um dos personagens mais carismáticos aí do que morreu cedo, né, infelizmente, eu gostava muito dele. Mas ele popularizou bastante ali, né, o gênero do Morreu RPG. tocando Metallica. E o RPG ele foi sempre associado ali, né, como no começo da introdução que eu fiz ali, ao pânico satânico ali, né, que sempre o pessoal começou a perseguir, né, tipo, as igrejas, né, os setores mais conservadores, que ironicamente hoje, né, tem uma galera mais conservadora que tá jogando e tal, e tá querendo. A galera reclama aí, né, tipo, de personagens que são mais. Né, que são. Se você for gay, você cria um personagem gay, eles não gostam disso, né? Mas RPG sempre foi uma parada livre, né? Sempre foi uma parada ali, tipo. Ao meu ver, assim, muito pessoal, né? Porque você vai criar o personagem ali e você vai. Você vai pegar elementos ali de personagens que você gosta, né? Que você admira, sabe? Tipo, pra brincar, né? Roleplay Sim, game, né? Pra é. você. Pra você brincar. Tipo, então. Você tem que dar asas à sua imaginação, né? E você pode criar um personagem ali pra você se libertar, né? Você pode criar seu alter ego ali, né? Isso. Tem gente que Pra ter gosta várias de se aventuras. fazer, né, pra fazer, tipo, se simular dentro de um esquema de fantasia e tudo mais ali, pra ver como seria a sua reação mesmo. Aí você, tipo, ainda assim, por mais que seja fiel a você, o personagem, ainda assim é um simulacro do que você seria, né? Não necessariamente é você ali. Ou tem gente também que gosta de pegar, como você falou, né? Influência de um personagem que gosta muito, ou de uma mídia que gosta muito, assim e tal, e trazer pra esse universo e ver como é que funciona ali, como é que seria e tal, assim, aí, enfim. Vai muito de quem, do gosto de quem vai jogar. Se RPG ele é bom porque é isso, né? Ele além de tudo, ele é uma coisa muito catártica, libertadora, digamos assim, né? Onde você consegue trazer um monte de vontades suas ali e conseguir expressar dentro de uma sessão de RPG, né? É muito comum em mesa de RPG a gente encontrar algum Kratos de Souza, um Stark Williams. Então assim, é muito comum ter essa inspiração mesmo no meio pop, né? O RPG ele Cara, já, gostei já é disso. do meio pop, né? Ele já Poderia. tá aí. E mesmo que você que não conheça, não saiba que a gente tá falando de roleplay game, pensa que a gente tá falando de reposicionamento Global. global ou míssil, não. Mesmo você que não sabe, Isso, é o verdade. RPG tá introduzido já na sua vida de alguma forma, É, né, cara. ou através de consumo de séries, animes, né, ou em jogos, Literatura, principalmente, nossa, jogos, literatura e música, né, por que não também, né. Lembrar aqui música. da diversas bandas que fazem cosplayer de medieval Cara, aí, que o pessoal do circuito cosplay sabe de quem eu tô falando. Então aí, por favor, é só lembrar disso aí que o RPG já tá introduzido aí na vida de sim, vocês. cara.
E, cara, o RPG, assim, né, entrou na minha vida, assim, né, tipo, mais pelo videogame, né, cara? Tipo, jogando Sim. jogos ali como Chrono Trigger, Zelda, né? Que tem uma discussão ali, né, se a série Zelda é RPG ou não, nem quer entrar nesse debate. Nem vamos entrar Mas, nisso. enfim, né? Sabe, muito videogame mesmo, assim, né? E também, né, quando eu fui aprendendo mais ali, principalmente anime, né? E até séries ali, coisas de aventura ali, tem aquele elemento de RPG, né? Que é um grupo ali, né? Que às vezes eles começam ali sem ter muita força e tal, eles vão ficando, conforme a aventura vai avançando, eles vão ficando forte, né? Aquela experiência bem gamificada, né? Gamificado, é. Você vê Da bastante evolução, isso né, aí. do personagem. Isso. Aí sempre tem, né? Em anime é clássico, né? Tipo, principalmente anime de lutinha, né? Aquele arco de treinamento ali, né? Que, sabe? Que o protagonista ali, a protagonista encontra o mestre ali, que vai ensinar técnica, que vai ensinar algum É. segredo, alguma coisa ali pra ele conseguir derrotar o vilão. E vai Tem ficar muito naquela. anime que às vezes não é nem. É literal mesmo, né? Tipo o Herói do Escudo lá, que. Ele praticamente tá dentro de um videogame, né? Isso, até. Ele tem que conquistar coisas para poder ficar mais forte, ele tem que vencer. é, é, O solo leveling também é muito assim, né? Você Solo tem que level, é. vencer É bem. Tem como que fala? dungeons também. Um oponente mais forte do que ele, para ele poder ficar mais forte ainda, sabe? Isso é um clássico do RPG, né? Você Uhum. tem aquele lance, né, que dependendo aí da região que você fala, né, é o pá, o mais popular é o pá, né, mas também tem, se você for um pouco mais hardcore ali, né, se for um pouco mais true, né, você chama de grind, né, fazer grind, que é Fazer grade. você ficar upando ali, igual, tô jogando Persona 3 ali, Reload, e eu fico horas upando, sabe, eu fico horas e horas indo e voltando no mesmo mapa pra ganhar level, pra pegar Farmar, né? item, Pra farmar. pra farmar também Farmar também é também outro tem isso aí. termo. Subir de E nível, enfim. isso. E enfim, né? O RPG ele tá tipo as suas mecânicas, né? Elas estão suas mecânicas, sua forma de narrativa, elas já estão entranhadas ali na cultura pop, né? Tipo, não tem como dissociar, eu acho, hoje em dia, tipo, o RPG da cultura pop. Não, não tem. E Posso deixa eu discorrer? ver. Posso falar aí? Pode. Não, assim, que tu falou do Big Bang Theory, né, e tudo mais, de como ele se popularizou, né. O Big Bang Theory foi interessante também porque ele trouxe tudo que é dentro do cenário nerd, assim, né, cenário geek, para as camadas mais abertas da sociedade, digamos assim, né. Ele desmistificou muita coisa ali do que é gostar, ser um adulto e gostar de quadrinhos, ser um adulto e gostar de videogame, né. Isso não tira a sua responsabilidade de ser um adulto, né? Por mais que tenha ali uma outra problemática em relação ao Big Bang Theory, dentro desse aspecto, né, de curtir essas coisas, que fica meio que eles às vezes botam até um pouco infantilizado certos gostos dos caras ali e tal, mas que no geral eles são adultos, moram sozinhos, têm seus trabalhos, têm suas responsabilidades, enfim, mas ainda assim se reúnem para sempre fazer aquela jogatina em grupo de RPG, de ir para uma loja de quadrinhos, enfim, de conversar sobre essas coisas, tá ligado? Assim, então, o que eu acho interessante do Big Bang Theory é isso, né? E uma coisa que popularizou bastante também a jogatina do RPG, as pessoas se abrirem para a possibilidade de jogar um RPG, foi dentro do cenário pandêmico, assim, né? Vai todo mundo muito preso em casa, procurando o que fazer. Então tava todo mundo meio que numa mesma sintonia de ficar trancado em casa. Porque RPG também tem isso, né? De você se fechar com os seus ali para jogar, né? Não é uma coisa que você faz. Não é todo mundo que tá aberto, disposto a jogar numa praça, a jogar num evento, tá ligado? Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande em relação a isso. Assim, não por vergonha, mas porque eu gosto de prestar atenção e às vezes é uma zoada, atrapalha. Já tentei jogar em evento assim, a zoada atrapalha, enfim. De preferência externa, né? Aí, tipo, tava todo mundo nessa vibe de ficar, nessa vibe assim, né, que eu digo, nessa mesma sintonia de energia, de ficar trancado em casa porque era necessário ser assim.
Aí nesse período já estava muito popularizado entre os RPGistas as mesas online, assim, né, de você fazer, da galera tá fazendo stream de mesa, por exemplo, né, começou lá com, pelo menos eu conheci muito internacionalmente, foi a galera do, cara, tem até a lenda do Vox Machina, como é o nome do pessoal? Dados críticos, eu acho que é Role Crítico. Critical Role, isso, Critical Role, a galera do Critical Role, internacionalmente e nacionalmente foi com o pessoal da Jambu, foi com eu comecei a ver mesa online com o Pedroca, né, o mestre Pedroca, e depois ele foi um dos responsáveis por fazer um dos RPGs mais populares hoje em dia. E tem o RPG próprio dele também, e eu gosto muito da narrativa dele, de como ele apresenta a mesa de RPG e tal, enfim. Aí isso foi se popularizando e, a galera, e cada um foi trazendo o seu aspecto do tipo de mesa que gosta e tal. Então isso foi se popularizando entre RPGistas, né? Aí chegou a pandemia, a galera começou a... O que é isso? Aí se abriu pra experimentar, pra conhecer, tá ligado? E hoje em dia, pós-pandemia, né, mesmo sendo muito recente, a galera ainda teve um pessoal que ficou, outro não, outra galera já se afastou. Aí quem era afastado antes, gostava quando era criança ou pré-adolescente, se afastou na adolescência, começou a se aproximar e ficou, como foi o meu caso também, assim, né? Eu jogava RPG na pré-adolescência, na infância, na adolescência eu me afastei por N motivos, até porque as minhas amizades ali, elas não falavam de RPG e tudo mais, mas a galera gostava também, mas não falavam disso, e acabei me afastando. E vim jogar de novo, já adulto, assim, né? Jovem adulto, e depois pandemia, foi que eu meti o bicho a meter as caras para mestrar, para ir atrás de sistemas, né? Enfim, depois a gente pode explicar melhor o que é isso pra galera. Mas no geral é isso, assim, né? A pandemia, ela teve um papel importante nesse sentido da galera se abrir mais ao RPG, tá ligado? Pode crer. Cara, fora os videogames, assim, né? O contato que eu tive com RPG foi por card games, né? Que também tem... Acho que tá dentro ali, né? Do espectro ali, né? E foi Magic, né? Jogava Magic assim, com os amigos meus, assim. Magic the Gathering. Tinha um amigo meu que... Yu-Gi-Oh! É uma espécie de RPG. Também do card game card ali. game. Eu jogava quando era criança, porque, enfim, na época que eu era criança, que veio o Yu-Gi-Oh! E aí tinha os cards, as cartinhas, assim. Sim. É o que eu conseguia jogar, porque o Magic, como ele era caro, né? O oficial e tal. Aí tinha o Yu-Gi-Oh! Tinha o Yu-Gi-Oh! Oficial, mas também tinha o Yu-Gi-Oh! Piratão, né? Então a gente nessa Piratão. A gente ia lá na banquinha, comprava o saquinho, sabe? Baratinho. 50 centavos, 25 centavos deck cada de exódia, entendeu? Deck de exódia. E interessante, o Yu-Gi-Oh! Ele foi um dos primeiros jogos de cartas, assim, a ser proibidos, assim. E começaram a ser classificados. Porque ele era considerado... Teve até o fatídico episódio lá do Gilberto Barros, né? Do Gilberto Barros falando Salário do Demônio. Vergonha alheia da porra, você vê Só isso. que o anime não ajuda muito, né? Tá sua tia crente lá, sua mãe crente lá assistindo lá. O cara falando que é o bagulho do demônio lá. O demônio, não sei o que. Eu quero assistir esse anime, gente. Aí eu invoco o demônio selvagem. Eu invoco o Mago Negro. Aí fudeu, cara. E eu fui na Mago mesa Negro, grande Mago Negro. pra arrancar sua alma. Mago Negro é o nome da porra, né, velho? Eu acho massa, velho. Agora eu vou te levar pro domínio das trevas, né? É verdade, é o domínio das trevas. Eu desço a capa massa esse anime, gente. Eu preciso reassistir, cara. Eu assistia quando eu era criança, só não lembro nada. Ainda bem que minha mãe nunca foi dessas, assim, de empatar com essas coisas. Assim, embora quando eu era adolescente, ali, pré-adolescente, foi uma fase que eu fui muito estimulado pela minha mãe também a ir pra igreja e tudo mais. Aí eu ia pra grupo de oração, grupo de jovem, né, ali na adolescência. Mas, assim, missa, né? E aí minha mãe é católica. Mas, assim, a gente, né, eu, minha família, a gente nunca foi preso na doutrina da igreja, assim, nunca se prendeu a isso, né? Então, pra ela, a gente ouvia black metal e ia pra missa e tava de boa, tava suave, tá ligado? A gente ouvia uns black metal sinistros, assim, meu irmão. Você fazia parte da molecada 666 mesmo?
Aí tem os black metal sinistros. Eu sempre gostei de Satanás. 666 de 666 e 666 meio crente, meio satanista. Né? Eu gostava muito de Satanás quando era menino. Véi, eu tive contato com a Bíblia Satânica quando eu era criança, velho. As crianças na adolescência lia, achava sensacional aquilo, irmão. Tô lendo a Bíblia Satânica, eu vou saber de porra de Bíblia normal, vou ler a Bíblia Satânica. Eu lembro que quando eu ia pra igreja também, né? Que meus pais eram testemunhas de Jeová, né? Toda parte da minha adolescência eu ia, né? Eu lembro que uma vez, né, a gente foi numa reunião especial lá, né, tudo, sabe, meio sagrado assim, tal, pro Testemunho de Jeová. Aí eu saí, peguei e mostrei brujeria lá pro moleque lá que gostava de rock também da igreja. Brujeria era o braço, era meio que em português, você acabou né? de sair da igreja, mas tá ouvindo isso aí, cara? Como assim? Brujerismo, satanismo, né? Tá ligado? Crias do abismo. É assim que quer desvincular o estigma do RPG e satanismo, mestre Léo? É desse jeito. Aí não tem como, é difícil, aí não dá, mano. E tipo, tinha um amigo meu, né, que ele jogava muito, tava em alta aquele RPG online lá, o Mu, né, jogava Mu online, sim. O Mu aí eu não tinha o conheci, Diablo. eu não peguei não. Ele é antes do Ragnarok ainda. Ele surgiu, acho que entre o Tibia e aquele Cabal, eu acho, né, nesse período ali, né? Tem o Tibia antes, tem Mu, Cabal. Eu não peguei não essa parada aí depois veio o Ragnarok, assim. Aí a galera precisa jogar muito Ragnarok também. O Ragnarok nas lan houses era febre, né, gente? Era febre também. Mas aqui muito era Mu. Todo mundo roubando roupa de todo mundo. Era infernal, velho. Ninguém tava Tinha também um também que ficou bem popular também, era aquele Lineage, né? Lineage, sim. Até mano, você tem uma ideia. Até meu pai joga, queria jogar lá no Lineage, você tem uma ideia. Uma coisa que eu acho interessante, assim, da galera da igreja, que é quem é aberto pra jogar esses tipos de jogo com magia, que não sei o que, eu acho do caralho isso. Eu tô mestrando uma mesa e nela tem um maluco lá, um dos jogadores, ele é católico de ir pra igreja, fazer obrigações da igreja, tá ligado? Mas o bicho escreve contos de fantasia medieval, com magia, com não sei o que, ele tem as lojas dele de personagem, ele gosta muito disso, ele criou o próprio sistema de RPG, que é fantasia medieval também, enfim, velho, tá ligado? É um cara que é desprendido desse dogma pai, assim, né? Porque uma coisa é a sua fé, você não vai, ninguém tá questionando que você é mais ou menos crente do que aquele que não gosta de RPG. Você tem só de se dissociar. É uma coisa fantasiosa, tá aqui, ó. Teatro da mente, a gente costuma chamar de teatro da mente, que você interpreta tudo na sua cabeça, pô. Não é nada real, nada aquilo é real, você não tá fazendo apologia a nada. Não é isso, não tem nada a ver com nada. É só isso. É só imaginação, é jogo. Ponto. Mas bem que a gente queria, aquelas. Né? Ó, eu acho importante trazer aqui e se a gente tem tudo isso hoje, é graças ao Douglas Quinta Reis, né, que é um dos fundadores da editora Devir, que começou a traduzir quadrinhos e diversas obras, né, pro idioma português, inclusive RPG, né, isso nos anos 70, 80, que foi quando... Acho que foi lá pros anos 80 que ele começou a traduzir RPGs mesmo. Inclusive, na minha época de jogador de Magic, já cheguei aí numa loja da Devir pra jogar com o pessoal. Vampiro, a máscara. Da Devir, eu tenho esse aqui, né? Casa da Devir, gente. Que é a Bandeira do Elefante da Arara. Que é um RPG brasileiro, mas ele é feito por um americano, estadunidense, naturalizado aqui no Brasil, ó, Christopher Kate Smith. Enfim, vem de um conto que virou um livro, que eu também tenho, que é do mesmo nome, Bandeira do Elefante da Arara. Se passa no Brasil colônia. E a galera questiona muito porque o nome A Bandeira do Elefante da Arara é fazendo alusão aos bandeirantes, tá ligado? Só que aí, por ser aqui no Brasil, a galera tem esse negócio, né? Que tudo que é como a gente não teve justiça histórica, a galera espera que as artes e a cultura que a gente produz faça essa justiça por nós, né? Aí acha que tudo que for referente a isso tá querendo enaltecer e não sei o que, isso é errado, que os bandeirantes... só que não é isso, tá ligado? Se você for ler
o conto, for ler o romance, né, o livro, a Bandeira do Elefante da Arara, você vai ver o motivo dele focar nisso e quem são esses bandeirantes que ele está retratando. Que é, na verdade, quem é esse bandeirante, que é um bandeirante, né, que ele retrata ali na história, como ele age, tudo mais. Então, não leva tudo pro literal. Primeiro conhece, para depois você... embora o questionamento seja importante, mas não leva tudo pro literal. Dê espaço. E esse que eu livro vejo aqui... que... Mas pode falar. É que eu vejo que ultimamente tem uma galera que é muito... que não é aberta ao diálogo, né? Tipo, eu não... Isso daí fala de tal coisa, eu não vou nem ler, não vou nem... Sabe? É complicado, cara. Uma galera meio embaçada. E assim. outra, velho, esse RPG aqui, ele foi financiado pelo dinheiro do governo federal, pô, tá ligado? Então tem toda uma apuração do que é do que ele representa, né? Não que instituições também sejam lá essas coisas, né? A gente sabe disso. Mas enfim, ele tem uma responsabilidade e uma delas aqui, ele até coloca que ele não bota RPG, ele bota jogo de interpretação de papel. Ele não bota como RPG, tanto que é pra trazer pro Brasil mesmo, assim, a ideia, né? Trazer pra brasileirar as coisas. E a galera fala que é um sistema complexo, né? Ele não tem raça, por exemplo, né? A ideia de você ganhar ponto por ser determinada raça não tem aqui, que é justamente para tirar essa ideia de raça ser mais do que a outra, né? Que aí, não, eu gosto dessa porque ele tem mais isso. Aí você quer, minha raça é melhor, sua raça é mais paia. Enfim, aí para tirar isso, todo mundo é um rolê só. E você define o seu personagem de acordo com as habilidades dele. Ponto. Tá ligado? Essa é uma coisa importante que tem nesse sistema que eu sei que a galera que jogou já fala. Eu nunca joguei nem li esse livro, mas eu sei que eu já li o livro de romance, né? E eu sei que é isso, tá ligado? Embora o personagem principal ele tenha as suas... enfim, né? Como retrata um pouco do mundo como ele era na época do Brasil Colônia. Então, é um cara holandês que é protestante, né? Lá luterano, tá ligado? Então, ele tem os seus costumes, seus valores, tá ligado? Ele tem o seu rolê. Mas que, no fim das contas, ele interage com todo mundo, com indígena, com pessoas... Ele age para libertar os escravizados também, ali no rolê, nesse sentido também. Enfim, é massa, é interessante. Eu acho que vale a pena você dar uma chance. Se você ouviu falar na Bandeira do Elefante da Arara e ouviu essa crítica, tenta conhecer primeiro para depois ter uma opinião mais sensata sobre. Cara, você falando disso, né, desse lance aí, eu lembrei, eu até peguei o livro aqui, né, que esse livro aqui que eu ganhei na escola, cara, faz tempo. Mas ele é muito bom aqui, se você quiser, isso aqui, ó, 100 maiores contos brasileiros do século. E assim, né, ele é uma compilação de vários períodos ali, né, da literatura brasileira. Aí ele tem um livro ali que ele contou a história de um capitão do mato e tal, que ele tá atrás de um escravo fujão para ele poder, né, pegar a recompensa, né, pelo escravo e sustentar a família dele e tal, né? Tipo, aí mostra, né, que apesar dele estar daquele lado, né, que a gente sabe muito bem que lado que é, né? Ele é um fruto, aquela ideia, né? Tipo, as armadilhas do capitalismo, né? E ele não e não mostra tipo de forma romantizada, né? Porque o homem é um filho do seu tempo, né? Sabe, tipo. Então, provavelmente se você fosse um homem branco ali, sei lá, daquela época, você ia ser um capitão do mato, você ia ser, sabe? E até tem muitos negros de pele mais clara que viraram o capitão do mato também, né? Não tem muito o que fazer, né? Porque era uma coisa que era empurrada, a sociedade empurrar as pessoas. Assim como hoje em dia também, né? Salva aqui. Mas é a questão da polícia, né? Muitos pobres que crescem em comunidade vê a violência policial nas comunidades, acaba crescendo e virando polícia também, porque é empurrado para isso, né? Assim, é o que salva muitas vezes você de uma vida de crime ou de uma vida mais fodida, né? Assim, é uma coisa mais dinheiro mais certo, enfim. Eu acho, se não me engano, o nome do conto é Contrabandista, se não me engano, cara. Mas enfim, né? Só porque pegou o gancho do... Eu acho que pegou o gancho, eu acho que se encaixa ali, né? Da questão que dá pra você ler ali.
é mais como um registro histórico mesmo ali, né? Pra você saber como eram as coisas daquela época ali, né? Sabe? O Tipo, que eu você acho entender mais ou interessante, menos. eu acho interessante em galera que joga RPG assim no geral, né? Vivendo esse negócio de conto, é que é uma coisa que estimula tanto a leitura, né? Se você joga RPG e não gosta de ler, você vai se dar mal, né? Então você tem que se apegar. Se você não gosta de ler, você tem que se apegar ao seu gosto pelo RPG. E para jogar RPG você tem que ler. Então você vai se abrir a leitura. A não ser que você queira Uhum. bater de frente, mas assim, eu não vou ler, vou ver vídeo. Porque hoje em dia tem muito vídeo explicando sobre. É. Tanto é que quando eu vou mestrar um sistema novo pra galera, eu apresento o livro pra galera, ó, o livro é esse. Mas veja esses vídeos aqui que ele vai explicar direitinho. Às vezes ele fala do livro todo, a galera fala o livro inteiro só em vídeo, tá ligado? Mas enfim, ler é uma parte importante e muita gente se abre para escrever. Começa a deixar essa vergonha de lado, né? Que a gente tem vergonha do que escreve, e começa a partir para a escrita. Eu sou o cara difícil de parar para escrever alguma coisa. Mas quando eu paro para escrever, eu vejo que flui legal justamente por conta do Oi. RPG. Então eu já escrevi Pode crer. contos de personagens meus, por exemplo. Assim, eu criava um personagem na mesa, escrevia. Ou então alguém criava, na mesa que eu mestrava. Aí eu ia escrever sobre o... Era tão boa a lore e abria tanto espaço pra pensar sobre o personagem, eu ia lá e escrevia sobre, tá ligado? Acho Boa, legal. eu já. O meu filho, ele tava com hiperfoco em Ordem Paranormal, né? Tipo, acho que ele assistiu todos aqueles vídeos enormes. Ele ficou um tempão maratonando aquilo, não saía da frente da TV. E aí ele começou, nossa, eu quero muito esse livro, mãe, aquele é muito caro e tal, mas ele já começou a ter ideias também, aí eu quero escrever um RPG, que não sei o quê. Eu falei, Mas, opa, então E sim. só vai, cara. Só vai, só escreve. é isso. O Ordem Paranormal um sistema de RPG que o mestre Pedroca escreveu, né? Ele é o autor desse Ordem Paranormal junto com... Como é o nome dele? Que fazia as lives lá, como é o Selbit. galego? O Selbit e a galera da Jambô também ali, né? Eles escreveram esse sistema aí que popularizou bastante por conta das lives do Selbit ali, né? De como ele monta, a galera chora, é um enxame assim. Nossa, Entenda. meu filho todo dia tava chorando. Eu tive que dar um abraço nele. Aí eu Como falei, eu não assim, vou rir, massa? porque eu também choro com essas coisas assim, sabe? Mas dá vontade de dar Ah, risada. RPG não é Tá o isso. filho, né? RPG não é isso, tá? RPG, ele... Quer dizer, não precisa ser isso. Ele também é isso. Mas ele não precisa ser isso. Se você não sente essa emoção toda, tal, não tem problema também. Você não é menos RPGista ou o RPG que você tá jogando não é pior, tá ligado? É só porque RPG também não é isso. E é isso também, tá ligado? É que Então, tem gente que consegue ali entrar mais na narrativa, né? Tem isso. gente que mergulha nisso. Eu não sei, eu só tive uma experiência até hoje de RPG que foi com vocês, né? No chamado de Cthulhu. Não tive outras experiências, mas aparentemente eu não sou uma pessoa que fica tão imersa nisso, sabe? A ponto de, porra, o personagem tal morreu, vou chorar. Eu sou assim mais com filmes, com Assim, séries, enfim. é porque também, sejamos justos nesse sentido, é porque vocês, quando jogaram lá, vocês pegaram o personagem pronto, tá ligado? Também. Aí você não Também. botou a essência dessa. Se você colocar lá as suas características ali especiais, tá? Vocês mudaram umas coisas, mas vocês não criaram ele do zero, assim, não Eu acho que pariram fica aí ele. um desafio Né? Aí se você parir, geralmente você tem para aquela. Submundo. Você fica muito apegado a ele. Né? Pode ser que Fica aí seja um isso. desafio para os Submunders aí. A gente parir um personagem É. do zero e entrar nessa. Pra mim, tipo, eu não. Como eu sempre falei, eu não sou muito dado, tipo, a RPG e tal. Mas eu lembro, né, que eu lia as cartinhas lá do Magic, assim, né? Sabe? Tipo. E eu sempre fui meio fanfiqueiro, né, também, assim. Já escrevi umas fanfic de Resident Evil e tal. Olha, que legal. Tipo, até fanfic, acho que de Dragon Ball, não lembro, eu escrevia fanfic, assim. Eu sempre fui dado à escrita, assim, sabe? Depois eu Uhum. comecei a ter meus rolês de poesia, né? Que até parei, assim, eu preciso voltar. Mas, enfim, né? E eu sempre tive essas brisas, né? De escrever uma aventura e tal, né? E mesmo sem eu ser dado muito, assim, RPG, pelo menos de mesa, né? Que RPG, assim,
eu jogo mais no videogame, né? E eu comecei a me interessar mais por esse gênero depois que eu fiquei um pouco mais velho, né? Que antes, assim, pra mim um jogo assim que tinha muito texto, assim, eu já pulava, já não tinha paciência. Uhum. Mas depois que eu fiquei mais velho, assim, eu comecei a, sabe, tipo, joguei Chrono Trigger, Final Fantasy, esses jogos mais que são mais focados na lore, assim, na história, né? Sim, tem uma lore Então, complexa por trás, né? isso. Eu sempre, às vezes, ficava me inspirando, assim, num personagem e tal. E, tipo, tem o lance do background, né, que a gente faz, né? Que, tipo, às vezes, quando você pega um personagem pronto, igual, né, Dark Souls, né, que é um RPG que ele tem uma lore e tal, mas o foco é mais na gameplay, né? E aí você cria o nome do personagem ali, e eu sempre meio que faço o background pra ele, assim, na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, teve uma vez quando eu tava assistindo Game of Thrones, eu criei uma personagem chamada Arya. Eu tentei emular ali o que. As habilidades da Arya, sabe? Tipo, mais Sim, massa. Massa. furtivo, mais Interessante coisa isso assim, aí. sabe? Você interpreta. Feliz. Que é isso importante, né? No RPG. Ele não é atuação, é isso que eu queria dizer quando eu tava falando que não é. Você não precisa atuar, você não precisa ser um ator, tá ligado? Você vai interpretar. São coisas diferentes, né? Como assim é diferente? É, a interpretação é o que é como você acha que um personagem que tem isso e isso vai agir nessa situação. Você não precisa agir como ele. Você precisa entender como ele Como ele agiria. vai agir. Isso, tá Você ligado? vira um roteirista ali dentro, né? É, Do seu personagem, basicamente claro. isso. Basicamente isso mesmo, assim, Tem você muitas vai... dimensões de aprendizado com RPG. Tem um colega meu que ele é professor e a gente joga RPG há anos e tal. Ele fala assim que boa parte do desenvolvimento dele de comunicação, essas coisas, foi feita em meios, assim. Ele joga desde a adolescência e tudo mais, né? Ele vai falando que isso ajudou ele a ser mais solto na hora de conversar É e abrir. massa, pô. Porque o RPG ele tem várias dimensões de aprendizado. Essa questão do roteiro, da criatividade, né? Da construção de estratégias, essa questão do raciocínio lógico na própria mesa. Então, são várias dimensões e habilidades intelectuais que o RPG ele sempre vai estar acionando pra gente, assim. Isso. Inclusive, essa Sim. questão da interpretação do sistema ou da interpretação da lore, dependendo do que for feito, né? Dependendo de como se desenvolve, você vai ter diversas coisas, você vai estar o tempo todo ali exercitando, assim. O RPG é uma coisa. Interpretar, né, velho? O interpretar achei importante Exatamente. porque ele exercita o seu raciocínio real, digamos assim, né? Eu lembro quando eu era menino, comecei a aprender a interpretar texto, eu tinha dificuldade em conseguir entender o que era uma interpretação do texto, tá ligado? E como isso foi se desmistificando a partir do momento que você vai ficando mais velho, você vai tendo... Porque tem, por exemplo, tem condições psíquicas, condições congênitas, por exemplo, que faz com que você distorça a interpretação do mundo real, por exemplo. E essa questão de você exercitar interpretações faz com que você entenda o mundo real tal qual ele é e o mundo fantasioso tal qual ele é, uma fantasia. Não ficar juntando os dois. Eu acho isso interessante, né? Você, quem joga RPG deveria, não sei se todo mundo é assim, mas deveria estar bem clara a noção de que o que é fantasia e o que, mesmo por mais que existam sistemas de RPG, a gente pode entrar até sobre o que são sistemas de RPG, e o foco é emular a realidade. Tem RPG, como o chamado de Cthulhu, quando ele foi criado, ele é um dos primeiros sistemas de RPG a ser criado, junto com o D&D, lá atrás. Anos 80, final dos anos 70, anos 80. A galera que criou ele queria emular a realidade tal qual ela é. Então, o seu personagem, ele não tem poderes, ele tem habilidades. E ele não é sobre-humano. Ele tem habilidades humanas, capacidades humanas. Então, ele fala sobre probabilidade de você acertar uma coisa, errar uma coisa, a partir do seu conhecimento. Então, quanto mais você conhece, a probabilidade de você errar é menor. A chance de você errar é menor. Então, o seu número de estatística, ele vai crescendo. É um número de porcentagem, então é 100, de 1 a 100, né? 1 é o melhor número que você consegue jogar no dado, por exemplo, né? Jogar no dado, e 100 é o pior. E quanto mais quanto a probabilidade for maior,
melhor pra você errar, você acertar. É isso que eu quero dizer, né? Tipo, tu tirar 90 a 100 ali, sendo que a tua probabilidade de errar a tua característica é 95, por exemplo, tu joga um dado e tirar 90, pô, tu podia ter errado. É 5% de chance de tu errar. É de 95 a 100, tá ligado? Então ele emula isso, mas ao mesmo tempo ele deixa bem claro. Isso aqui é uma fantasia, pô. Tá ligado? Você tá lidando com coisas que você cria, né? Que foram criado antes por alguém, mas que você também tá criando naquele momento. Tá? Enfim. Os livros do Mundo das Trevas, todos eles têm um aviso. Acho que é importante ressaltar isso. Eu não sei se é algo particular do Brasil, ou da América Latina, ou se tem esse aviso também na versão em inglês. Eu nunca cheguei a Também não. consultar. Mas os livros do Mundo das Trevas sempre tem esse aviso, assim. É importante que você entenda que isso daqui é um jogo de RPG. Vampiros, magos, lobisomens não existem na vida real. Se você acha que se você acha que existe ou tem essa possibilidade de você achar que está existindo, deve procurar ajuda, né, o mais rápido possível, né? Deixe a fantasia na mesa e volte para a realidade. É um Isso. aviso mesmo, é um aviso que os editores colocaram, né? Porque é importante estar fazendo sempre esse exercício, assim, né? Porque como em toda comunidade, você vai ter também as pessoas que vão estar ou passando por um sofrimento psíquico, né? Ou com comportamentos tóxicos, né? Então é preciso sempre estar reiterando que isso é algo a ser delimitado e limitado dentro das mesas, né? Eu acho que também isso é fundamental, principalmente quando a gente está nesse processo aí de popularização. Né, Isso. eu acho que essas questões de popularização elas vão em ondas, né? Eu acredito que nos anos 90, na metade dos anos 90, a gente teve um processo de popularização no RPG, né? A tal ponto que a gente teve filmes sendo lançados, como o primeiro D&D, né, que também é um desastre, né? O pessoal reclama pra caramba, o primeiro filme de D&D. E aí depois tem um retrocesso, o próprio Anjos da Noite, no caso de Vampiro, né? É O pessoal verdade. especulava que ele se inspirou muito no Vampiro à Máscara, mas por uma questão de direitos autorais a gente não teve muito. O próprio jogo, Vampire Bloodlines também, ele vem ali nesse processo. Aí é engraçado, a gente tem esse processo de popularização, aí meio que dá uma apaziguada, pequenos grupos, cai ali para marginalidade ali da cultura né? pop. E o pior é que a Você gente tem tem. de novo um retorno, Um né? boom. Um boom, assim. E como eu escuto muito true crime, né? Tem umas histórias assim bem escabrosas, assim, tipo, de pessoas que eram envolvidas ali no meio do RPG e tal, que cometeram crimes horríveis. E isso a galera do Pânico Satânico, né? Tipo, sabe, eles já demonizavam, né? Tipo, já pegou aí, ó, tá vendo? Ó, tá vendo, sabe? Só que eles ignoram tudo isso, né? A pessoa não tá bem na faculdade mental, né? Isso, A pessoa acreditar que é. Porra, imagina, você tá conversando com o cara, tipo, foi um sério pra você que é um vampiro, tá ligado? Mano, esse cara tá bugando das ideias, tá ligado? Sabe? tá. Tipo, Tem a uma coisa pessoa pensa nisso, ela errada tá. ali, né? Esse pânico moral aí rolou muito, né, cara? Inclusive a galera lá de Minas sofreu muito, assim, por conta disso, Isso. né? Onde aconteceu os crimes e foi, né, atribuída a questão do RPG. Inclusive o delegado, ele era, né, Qual rolê é antes esse disso, que eu nunca ouvi falar? cara, é um rolê que atribuíram a um grupo lá de RPG o assassinato de uma pessoa num cemitério Ah, com rituais nossa, satânicos. Isso. Dá uma pesquisada que rapidinho aparece, assim. Eu não lembro vou. exatamente se foi no interior, né, de Minas ou se foi na capital, mas é algo desse tipo assim que nos anos 90, depois nos anos 2000, isso aí virou um boom, assim, Isso. para dizer que era satânico. Foi encontrado, Nossa. eu lembro da manchete, foi encontrado dados exóticos no quarto do rapaz, né? Os Assim, o poliedros. jornalista infelizmente, assim, fizeram um péssimo trabalho Que É. foi. Acho que foi em citaram 2005, né? Isso aí, não foi? aí, ó, anos 2000, tá aí, exatamente. Deixa eu ver. Eu acho que Nossa. Tem foi. Tanto é que hoje em dia, velho, assim, é importante a gente falar, tá falando disso aí, vamos falar da ética nas mesas, né, digamos assim. Isso. Que hoje em dia tá muito popularizada a sessão zero, né? A galera é uma coisa que o pessoal
não fazia, não era tão difundido, não era tão valorizado, hoje em dia já é. O que é a sessão zero é quando você senta com os jogadores, a pessoa que vai mestrar, ou vai ser o guardião, enfim, como você queira chamar, e tem os jogadores que vão fazer os personagens, então senta e diz assim, ó, como vai ser a nossa mesa? Qual é a atmosfera dela? É engraçada? É séria? É mista? Né? Vai fazer piadinha e vai jogar mais a sério? O tema, qual vai ser a temática do nosso sistema? É focado mais em terror? É focado em fantasia medieval com elementos de terror? Enfim, você vai fazer isso, vai dizer, olha, quais são os temas que vão ser abordados, que não podem ser abordados aqui? Cada pessoa tem o seu limite, né? Então, é muito importante a galera... Aí, quando você vai sentar para jogar RPG com a galera que você não conhece, quando você conhece, é mais tranquilo, porque cada um já sabe ali mais ou menos como o outro vai agir, tá? Mas quando você não conhece, isso é essencial, né? Porque você tem até formulário, a galera criou um formulário padrão para que o mestre, né, ele entregue para cada pessoa e a galera devolva e ele consiga ver, ó, não vou abordar isso, não vou abordar aquilo, porque tem mestre também que é sem noção, tá ligado? Bota um monte de coisa ali, principalmente quando você vai mestrar terror, que parece que na cabeça da galera, isso em forma geral, tá? Tanto filme, série, videogame, RPG, parece que o terror, quem quer produzir terror, o foco da pessoa é aterrorizar quem está assistindo, quem está consumindo aquilo ali, e não na história, né? São duas coisas diferentes. Um bom terror, ele tem que fazer sentido na história, ele não tem que me traumatizar quando eu estou assistindo, quando eu estou participando, eu como pessoa, tá ligado? E a galera pega... Eu conheço o Tequila e sei que ele tem medo de altura. Aí eu vou botar o personagem dele nas alturas o tempo todo. Vou fazer uma aventura só focada nisso, pra ele ficar traumatizado? Por quê? Tá ligado? Não faz sentido, pô. O negócio é você pensar no personagem, não é no jogador. Não é a pessoa que vai jogar que é relevante nesse contexto, né? É o personagem. Então o personagem é que tem que ter medo. A atmosfera tem que fazer sentido de medo para o personagem. Por mais que a mesa não tenha essa. A galera faz. Tanto é que a galera diz assim: quem mestra terror fala. É importante, é essencial a risada no produto cultural de terror. As pessoas pararem para rir. Porque você ficar o tempo todo tenso, acaba que nada é tenso, né? Como diz a história. Nada fica tenso. Então, você tem que deixar quebrar ali, tem que fazer piada, tem que rir, isso aqui. E quando for no momento de tensão, fazer um negócio de tensão. E não ficar tirando onda dentro do momento de tensão. Saber dividir certinho. Então, cabe tudo. Mas é importante a ética dentro de uma sessão de RPG, para saber o que é que vai ser falado, o que é que não pode ser falado. A pessoa, às vezes, eu não sei da vida de ninguém. Aí a pessoa sofre um trauma sexual. E qualquer coisa que aborde sexualidade, sexo, essas coisas, a galera já entra em choque, já não quer participar. Então eu vou ficar abordando isso na mesa, tá ligado? Não é que não vai ter, mas eu não preciso narrar quando tem, tá ligado? Passo por cima e vai. É quase como uma reunião de casting, né? Você faz aquela reunião com o elenco para ler o roteiro. Não necessariamente vai ter uma leitura de roteiro, mas para você ir explicando e vendo os limites da possibilidade da construção da própria mesa, né? É importante ter em mente isso também, assim, as mesas de RPG, elas são, de certa forma, um dos produtos culturais mais interativos que a gente tem, né, nos últimos 40 anos, assim, porque é um trabalho coletivo, é todo mundo, assim, e RPG, todo mundo, o grupo, né, que forma uma mesa de RPG, né, precisa estar inteirado dessas regras, desses limites, Isso. né, para fluir bem a campanha, entendeu? Aquela coisa assim, pô, às vezes você tem que falar o básico, não pode morder na mesa, não pode cuspir e não pode Xingar o arranhar. coleguinha. O coleguinha, tá? Não Gosto. pode, entendeu? Não É pode porque cuspir no colega. Cara, os pior avisos que eles que. De escola. têm sala na escola, não pode morder, não pode puxar o cabelo. Pode, cara, não pode, na interpretação e tal. Foda. É Eu, importante ter essa É. noção.
Ô, Tequila falando isso daí, mano. Uma vez eu fazia um curso, né? Tinha uma menina assim que ela tinha mania de dar soco nos outros, tá ligado? Às vezes eu falava alguma besteira assim, brincava com ela, ela me dava um soco, tá ligado? Que era o jeito dela, tá ligado? Cara, é mania Tipo, da ela porra, não. velho. Aí você É, ficou tá ligado? apaixonado. Não, brincadeira. Ai, que horror. É Ela, verdade. tipo, Ó, O Joe tem essa mas, queda. já, era já engraçado, tá ligado? puxando aqui pros tipos de RPG, que eu gostaria de saber, porque eu sei que não tem só aquele tipo de tabuleiro, tem também os RPG de jogos digitais hoje. Mas é uma dúvida que me veio agora. Jumanji é um RPG? Rapaz, Jumanji? eu acho que ele é um tabuleiro, jogo de tabuleiro. É um E, tabuleiro. e você pode botar como RPG no sentido de que a galera entra no jogo e começa Tem a, escolhas, tem interações, a né? É, interpretar interpreta ali. os personagens, né? Esse último que saiu mesmo do Jumanji, que saiu aí com The Rock, ele é É, bem eu não vi ele. RPG no sentido, né? Que a galera muda de personagem, né? Enfim, assume uma persona diferente. Então, tem uma pegada aí de RPG ali, né? Saquei. Bom, e os sistemas aí, né? Eu vi, tem muito sistema, né? Tipo, pra gente sair um Tem. pouco ali do clássico ali do D&D, né? Tem o Day 3, né? Que você já chegou a me falar uma vez. Tem aquele Kids on the Bike, né? Se vocês puderem discorrer aí sobre alguns sistemas aí fora o D&D, né? Que o D&D eu acho meio batido, assim. A galera já, sabe, é o mais popular, assim. Que todo mundo conhece. Falar de uns D20. sistemas um pouco mais... E aí, Tequila, vamos falar primeiro dos mais mainstream. Assim, porque assim, Mainstream. o RPG, assim como o videogame, ele vai ter os mainstream, né? Os AAA dos RPGs. Pô, exatamente. E vai ter os indies, né? Aí indie, velho, é caraiada. O céu é o limite. O céu é o limite. céu é o E olhe limite, lá. irmão. E olhe olhe lá. lá. Mas vamos pegar os mais mainstream aí, Tequila, os AAA. Fala aí alguns. Cara, vamos começar pelo D20, assim, o D20 que deu um golpe na comunidade, né? É importante ressaltar isso, porque é um sistema que inicia o D&D, importante, o D20 é o sistema do D&D. Você está jogando uma coisa de D&D, desde a primeira edição até a quinta agora, é D20. Né? Esse nome, se eu não me engano, acho que foi nos anos 2000 que deram esse nome. Antes era Sistema D20. D&D, sistema D&D. Aí É, depois começaram a chamar de D20. porque Né? popularizou para muitos outros sistemas também, né? Aí Isso, que acabou. acabou popularizando para outros sistemas usarem. E É o que tipo quer quando dizer esse D20? você usa uma, para quem é de jogos, né? É como se fosse uma engine, né? Que você faz Sim, vários jogos. É isso. isso, o sistema é esse, o Mas D20 é é isso esse. mesmo. Pode crer. Aí, durante os anos 80, ali surgiu outros sistemas, né? E um desses que ganhou também é o da White Wolf, que é o D10, né? Você vai Uhum. ter o Storytelling, na verdade, o É o nome do sistema é Storytelling, Storytelling, né? Que você usa dados de 10 lados para fazer a história. É claro e só quem usa, quem eu vejo usando agora, de grande editora, ainda é a White Wolf. Mas o D10 ele é muito genérico, então você pode utilizar ele em diversos outros jogos e sistemas, né? E eu acho que o terceiro popular, principalmente na América Latina, nos anos 80 e 90, foi o GURPS, né? É o GURPS hoje em Age dia ninguém System. mais fala. É o Weight System, né? Que é É. um D6, você joga 3 D6 e a partir das 3 D6 você utiliza, né, a probabilidade de acerto a partir das suas estatísticas e habilidades. A Isso. parte mais técnica, mais chata. É, Na da game, verdade, é, a da- é parte do mais game chata. design, né? A parte do game Isso, do design game ali. design, exatamente. Esses daí são os grandões, né, que a gente conhece, né? Tem outros também que eu gostaria de citar que a galera utilizava moedas, né? Tem um famoso que o pessoal utilizava cartas de baralho, depois as pessoas foram utilizando cartas, que é o Castelo de Falkenstein. Acho que esse que é o nome do RPG, eu não vou lembrar direito, mas eu acho que é esse que você utilizava cartas para jogar no lugar de dados, Interessante. né? Aí, conforme você puxava a carta, por exemplo, um 8 de copas, aí você somava com a estatística e vê se você passava ou não, dependendo Interessante, né? do Isso que aí. era difícil, né? Então, são sistemas, né, formas de se jogar diferenciadas. Tem um O camarada da meu que ele fez um, aí vai parte
pro indie agora, né? Enfim. O camarada meu, ele fez um que é D9. Que aí, tipo, não existe dado de 9 lados pra você comprar, tá ligado? Mas aí ele criou esse sistema que é dado de 9 lados, é o D9. Aí ele tem toda uma mecânica ali pra você que você faz, então entra muito, como o Tequila falou, a parte técnica, a parte do game design, né? De você fazer essas coisas. Aí cada sistema desse, você pode implementar ele no mundo, no universo. Que aí entra as coisas que são mais interessantes pra gente, pra quem não é game design, assim, né? Quem não tá interessado nesse rolê, que é como esse universo vai se dinamificar ali, né? Você vai ter uma dinâmica interna própria a partir desses sistemas, né? Que são implementados nele. Como é que você interage com esse universo criado a partir desses sistemas de RPG, né? Aí você vai ter o D20, né? Que aí vem D&D normal, padrão. Aqui no Brasil, o que mais está sendo popular atualmente e usa o D20 é o Tormenta 20, né? Que o Tormenta é um RPG das antigas, anos 90, que foi criado ele, brasileiro, e ele foi só crescendo e sendo modificado de acordo com o sistema que é implementado. Ele começou com dado de 6 lados no 3DT, que é um sistema brasileiro, que é dessa mesma galera que criou, que aí, enfim, é Defensores de Tóquio, o nome do... Defensores de Tóquio, terceira edição, por isso que é 3DT. Esse Defensores de Tóquio é porque ele é derivado lá dos Power Rangers, dos negócios assim, né? Desse rolê assim. Mas enfim, aí vem o 3DT, aí ele passa pro D20 e assim ele vai implementando cada vez mais o D20 no seu rolê. E saiu hoje, atualmente está com o Tormenta 20, que é o maior, é o mais famoso brasileiro, assim, nesse sentido, né? Que é Teve até um quadrinho, né, inspirado, né? Tem, o Holy Avenger, né? Holy Avenger, ele é bem, bem clássico mesmo. Aí esse Tormenta 20, qual outro Tequila que tu pode dizer aí com o dado de 20 lados, D20? Cara, o D20, eu acho que... de sistemas nossos, né? De universos aí, de mundo. Universo, né? Não consigo. Eu acho que o Tormenta é o mais famoso. O Qual que é o sistema do chamado de Pathfinder. Cthulhu? Pathfinder também, que é... O Pathfinder. Pathfinder, ele é derivado do D&D, né? É derivado do D&D e tal, aí usa o D20 também. O chamado de Cthulhu, ele é o sistema... Eu não lembro qual é o nome do sistema, mas ele usa o dado de 100 lados, né? É o dado da porcentagem. Então, ele tem um sistema próprio, mesmo ali. Eu não lembro se existe... Provavelmente existe, né? Mas eu não conheço outros universos que usem esse dado de 100 lados como base. Todo RPG usa dado de porcentagem. Mas, como base mesmo, eu só conheço o chamado de Cthulhu. É o único que é terror, né? A temática de terror de sobrevivência e... Não terror de sobrevivência, mas é terror cósmico. Terror cósmico, né? Onde a ideia de você ser pequeno em relação ao mal que habita no universo, ou os perigos que habitam no universo, né? Você é um grão de areia, você não é nada, assim, você não é... E quanto mais você vai conhecendo, né? No caso, o seu personagem vai conhecendo esse mundo, menor ele vai ficando. É ao contrário, né? Você, geralmente o RPG, ele cresce o personagem, chamado de Cthulhu, ele vai diminuindo cada vez mais você, assim. É interessante por causa disso, né? Louco, inclusive, como né? se- Tirando é como se sanidade. Um Tem desgaste. até aquela você- piada, né, tipo, do RPG clássico, né? Que você começa ajudando um camponês e no final você tá derrotando um deus, né? Você Então, evolui né? ao contrário, no chamado de Cthulhu. Chamado de Normalmente no Cthulhu é ao RPG contrário. tu progride, tu sobe de nível, aí você vai reduzindo o É igual a nível. vida real, pô. Você vai ficando Pior. maluco. Então isso que eu digo, ele Levanta emula tua muito porrada bem a que você vida tá ficando real. maluco. Tipo assim, se você não ficou maluco totalmente, se sequelado você ficou. Pô. Sequelado você fica. Não vai sair. O que Pega ninguém ileso, te não. conta é que o Cthulhu é o seu chefe. Brincadeira. Inclusive tem aí Não é vamos a pro vida. indie, né? Que eu não sei ainda qual é o sistema que ele usa, né? Mas esse indie chama Busões e Boletos, o nome do RPG. Caraca. Onde você emula a vida real. Você tem que pegar busão pra ir pro trabalho e pagar seus boletos. É basicamente isso. É o Cara, RPG da vida Eu não real. gostei Só que desse, assim, não. é que a galera fala assim, porque a ideia, a premissa parece porra essa, velho. Mas aí você vai jogar, velho, Ah, mano, virar algo surreal, pô.
Tem Pode ser mecânica de divertido, boss cara, acho que dá pra contra o você- seu chefe. Você lutar contra o seu chefe de boss. Você- Aí eu já começo a ficar mais interessante. A aventura da vida real de você sair de casa pra pegar um ônibus lotado, correr atrás dele, tem que fazer teste. Será que você vai conseguir pegar o busão? Você vai correr, Ai, vai gente, cair, essas triste, coisas. muitos gatilhos. E é isso, Cara, assim, Tem um é esse o sistema rolê. muito massa que a gente não falou, mas que agora ficou popular por causa do jogo, que é o tiroteio de sexta-feira à noite, que é o sistema do Cyberpunk. Esse eu Esse é não o conheço, não. nome do Não sistema, conheço, esse é não. o nome do sistema. É Carioca, o esse aí, mano. LD10, né? O tiroteio de sexta-feira à noite. Irado. O Mike Pondsmith, quando ele criou o Cyberpunk, ele falou que ele queria que o sistema ele fosse tão frenético quanto o tema do jogo, que é o Cyberpunk, né? Aí ele criou esse sistema que usa D10, só que aí tu tem que jogar, acho que mais de um, ou é por número de estatística, aí soma o conjunto, né, para dar o dano, para dar a defesa lá, para realizar as ações, assim. Então, assim, é um outro sistema também que é independente, mas que tá aí na área, né? Foda. O que eu vou mestrar agora, o que eu tô estudando o sistema para poder abrir para mestrar, é o Expanse, né? Que aí ele vem de uma série de livros, série de televisão e tudo mais, tal. Vai estar umas batidas aí de martelo, mas enfim, faz parte, não moro no estúdio, né? Aí, tipo, esse Expanse, ele usa o Age System, que o Tequila falou aí, que é os 3 dados de 6 lados, né? Que ele vai usar. Onde o 3 é o mínimo que você vai tirar e 18 é o máximo que você vai tirar nos dados, né? Aí a estatística ele varia nesse sentido. E ele é um universo de hard sci-fi, né? Eu achei interessante isso, trazer para o RPG, porque é um RPG que emula a realidade, mas é uma realidade ainda assim fantasiosa de ficção científica, né? Assim, se passa em... A base dele é 2350, mais ou menos, ali. A humanidade se expandiu para o universo. Assim, não é intergaláctico, mas é espacial, né? Você não vai... Ele não aborda coisas como viajar para outras galáxias, mas ele aborda como você viajar para outros planetas dentro do sistema solar. Né? A base dele é essa. Não é que você não possa fazer. Pode fazer, mas a base dele é essa, né? Então tu pega a tua nave e sai da Terra para ir para Plutão, tá ligado? Aí tem todo um cálculo ali de você ver quantos meses você vai levar para chegar, né? Que você demora alguns meses para poder chegar, enfim, aí tem todo um rolezinho assim. Aí ele é um sistema interessante porque existe um chamado dado de drama. Você joga 3 dados, só que um deles é o dramático. É o que vai fazer... Você acerta, mas acerta como? Aí esse dado de drama é que vai dizer como é que você acerta. E aí você vai interpretar esse teu acerto, tá ligado? Acho interessante. Massa, Seria massa. mais ou menos tipo aquele sistema de dano crítico, né? O dano leve. Porque o crítico dele, entre aspas, assim, é quando você tira 2 números iguais. 2 dados iguais. Pode Joga crer. os 3 dados e tira 2 iguais. Aí você vai pro dado de drama. Aí o dado de drama ele vai te dar não sei quantos pontos. Aí você vai numa tabelinha que ele coloca lá para as ações que você tem. Aí você interpreta a sua ação a partir disso, assim, tá ligado? Aí é realmente a ideia do crítico é isso, assim. Eu acho legal essa ideia. Tem um outro RPG também, só para citar, que é o Easy D6 do sistema. Ele eu acho que ele é brasileiro, né? Se eu não me engano, ele também usa 3 dados, mas com uma diferença aí mínima assim de soma e de subtração nas estatísticas. Que eu acho, Pra inclusive, melhorar, é o do... A bandeira do Elefante da Arara. Eu acho. Né? Eu sei que joga eu também acho 3d6. que é. Mas eu acho que Também acho não é que o é. Wade. É esse daí. Mas eu queria citar era o Traveler, que tem a ver com viagem espacial também. Ele é uma espécie de D&D espacial, se a gente pudesse falar assim, que usa o Easy D6. Né? Ele é um sistema independente. Ele está sendo... como é que a gente fala? Que a pessoa está divulgando pelo canal. E aí eu vou citar o canal, que é a galera do RPG Planet. Né? Se eu não me engano, é um casal que faz conteúdo. Né? E é muito interessante. Só para citar mesmo, porque acho que vale a pena a gente dar um gás aí nesses sistemas também que são mais independentes, assim. E São de brasileiro, grande... né, velho? Essa sistema brasileira, a galera tá fazendo muito aqui no Brasil. RPG, tá consumindo muito. Brasileiro, tá ligado? Quando o brasileiro gosta de um determinado tipo de mídia, assim, de produto cultural e tal, ele bota a fé e vai até as últimas consequências. Então, a gente tá fazendo isso, assim, em relação a gente quanto país, né, assim.
tá consumindo bastante RPG. Aí vem a crítica, né? Tipo, enquanto o mundo tá observando que o Brasil tá consumindo bastante coisa de RPG, aí vem a editora que lança D&D e resolve dizer assim, nós não vamos mais traduzir as nossas obras oficiais. Só vai ter em inglês. Todas. Foi mais ou menos isso que ela fez, assim, tá ligado? É tipo... É meio que uma forma de imperialismo isso, né? Meio que o... Não vou integrar, mas se você quiser jogar os nossos produtos, você vai ter tipo que assim, comprar em aprenda a nossa dólar língua, né? e vai ter que aprender inglês. Aprenda a nossa língua e paga a nossa língua, paga a nossa moeda. Tipo... É um chamado à pirataria, meu irmão. Foda-se, entendeu? O brasileiro é isso. A comunidade, a gente tá há mais de 20 anos Exatamente. Bicho, eu não vou comprar um livro de R$600. É isso o preço do livro. R$600. Em inglês ainda, tá ligado? Em inglês. R$600 eu faço o meu, aquelas, né? Tá maluco, velho. Mas aí, ó. Eu acho que o rolê é botar fé mesmo em quem tá produzindo aqui no Brasil. Manda tua SWAT aqui pra me pegar aqui que eu vou piratear essa porra, tá tudo. Mas aí, eu quero ver eles chegarem aqui em Manaus. Fala aí, Tequila. Eu quero ver eles chegarem aqui em Manaus. Me ache. Manda a localização. Mas aí, mano. Mas é que nem ainda, né? Você corta uma cabeça, cresce outra, mano. Não tem jeito, não. Bem, já tem esse livro de R$600 em português. Você tem noção. Já tem. Massa, gente. Depois manda o link. Brasileiro, ele não vai deixar de consumir. Ele só não vai deixar de comprar. É isso. E tem um sistema brasileiro aqui que é o D&D3, né? Tipo, é o... 3D... Deixa eu ver. 3DT. Isso, 3DT, que tem uma... joguei na internet aqui, né? Pra pesquisar. E tem uma carada de jogos aqui, né? Tipo, sistema... Tipo, e dá pra você baixar gratuitamente aqui. Tem uns... Você baixa de boa mesmo. Aí eu vi que tem uns aqui interessantes aqui, ó. Tem o Malditos Goblins, que é você vai enfrentar goblins e tal. Aí tem legal. Tem um RPG ele de fazendinha. Tem uma pegada meio cômico, tá ligado? Assim, a ideia dele, assim, é ser meio cômico mesmo, assim, as paradas dele. Ah, sim, só rapidinho. Outro D20 que eu lembrei é Mutantes e Malfeitores. É um ótimo jogo pra você jogar de super-heróis. É legal. Verdade. Jogue. Aí o 3DT, eu já mestrei o Futim, que é uma galera que é um time que trabalha pra uma agência secreta onde você caça alienígena. É tipo um MIB. Só que um pouco mais loucão, assim, mais animesco, tá ligado? Assim, a pegada. Bem interessante mesmo. Assim, eu já mestrei. Eu já criei um mundo com 3DT que era de samurai. A gente tava fazendo de samurai e tal. Tudo era com samurai, nessa estética. Enfim, 3DT. Eu fiz um torneio de Dragon Ball Z com os meus amigos usando 3DT. Velho. Já adaptei alguns animes também, né? Dragon Ball era um desse, Pokémon com 3DT também. E o Hakusho também, eu adaptei o universo do Hakusho no 3DT também. Sim, mano. Ele é muito versátil, É bem gostosinho de jogar também, assim. Inclusive saiu a última versão recentemente, eu não peguei ainda pra dar um saque, mas a galera estava falando bem, salvo engano. O pessoal falando bem. Só um minuto aqui, gente, pera mesmo, tá me chamando aqui, tá batendo aqui. Tranquilo. É muito excelente, velho. Os sistemas de RPG brasileiros, né, nacionais, assim, são bem criativos nesse sentido. Tem um que é indie, né, nesse de jogar com baralho, que é Violentino, é o nome. Não sei se vocês já viram. E ele é gratuito, o cara que criou ele fez para ser gratuito mesmo. E você joga com baralhos. E ele vai emular esses filmes tipo Tarantino, assim, tá ligado? Esses filmes onde não existe vilão e mocinho. Todo mundo é questionável, tá ligado? Tipo o Pulp Fiction da... Isso. Ele tem essa pegada. Aí, tipo, até a linearidade dele é questionável. Você não precisa seguir uma linha. Você tá jogando ali isso aqui, aí, eu queria não tem mestre também, é uma coisa interessante. Você não existe a figura do mestre, todo mundo narra. Aí eu vou criar ali de um personagem naquela cena, eu vou ter um flashback. Aí eu vou jogar o flashback do personagem pra saber o que é que vai acontecer lá e vai
influenciar no futuro, tá ligado? E assim vai. Às vezes você acorda, tipo, o cara tava jogando, dizendo assim, eu acordei, tô num quarto de hotel, ensanguentado, tem um corpo de um cara do meu lado, eu tô só de cueca, com a faca do meu lado. Aí vai jogar o que teve os eventos pra chegar lá, tá ligado? E assim Pô, vai da hora, construindo. pô. É interessante, eu achei massa. E ninguém é ilibado. Todo mundo toma atitude questionável pra poder ser interessante, tá ligado? Pô, Eu acho e que a gente pode ir encerrando aqui com a promessa de que a gente vai fazer em algum momento, em algum ano, não sei quando, não sabemos quando, agosto do Submunders, de fazer Mas, uma mesa com lives. pô, também acho que seria válido fazer Mesa nossa aí. Então, né, aproveitando o ensejo, já deixa nos comentários se você gostaria de ver uma mesa online aí sendo jogada pelos Submunders aí, mestrado talvez por mim ou talvez por uma quinta pessoa, nós quatro Outra pessoa, né? jogando. Jogando. Quer falar, Tiogs? Desculpa. é isso, né? A gente pode. Eu gostei desse sistema aí, mano, desse estilo Pulp Fiction. Eu achei interessante, cara. É interessante mesmo. Porque uma das barreiras, assim, pra mim, pro RPG, tipo, é ler esses livros de regra e tal, cara. Eu gosto de ler, mas eu confesso que eu sou meio preguiçoso, assim. E também já tentei ver vídeo quando eu tava jogando Tormenta, né? Eu li, né? Pelo menos da classe do meu personagem ali, mas, sabe, não é uma parada que me apetece muito, que eu acho que. Eu acho, pelo menos pra mim, assim, é meio complicado, assim. E já esses mais. Sabe, esses mais livres, Ele é assim, né? mais Que você, curto, na tipo, verdade, é mais também. aberto. Ele não é tão Isso, esmiuçado tem nas isso suas também. regras, assim, tá ligado? Ele é bem rápido de você ler. E tem esse. Eu ia entrar nisso também, que às vezes você. Pode ser que você jogando esses mais livres, você se interesse por jogar uma campanha maior depois, sabe? Isso, é. Uhum. Tem um Porque, estilo tipo. dentro do universo do RPG, tem um estilo que é a galera que é old school, né? Chama ODS, né? Old school. Que o pessoal. A ideia é essa, assim, é ter regras cada vez menos minuciosas e muito do que você pode fazer é mais pela interpretação do que via de regra especificamente. Então a imaginação ela flui muito mais. Só que dizem que esse tipo de jogo é mais difícil, é muito mais mortal também. Pode crer. Imagina. Bom, Pode crer, gente. É isto. então é isso. É isso. É isso, valeu. Valeu. Se vocês gostaram aí, curte, comente, segue a gente nas redes sociais que logo mais vai ter conteúdo exclusivo lá. Uma hora chega. Uma hora chega. Uma hora chega a E comentem desgraça. aí, né? Se vocês gostariam de assistir uma live nossa aí com a gente fazendo uma mesa aí. Dá pra streamar também alguns jogos lá também, assim. E é nóis, galera. É nóis. Uma boa semana pra todo mundo. Valeu. Falou. Valeu.